Olá pessoal, aqui é o professor Alberto, mais uma vez aqui numa videoaula para descomplicar um conteúdo de história do terceiro ano do ensino médio, a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra, ela vai começar em 1936 e com algumas interrupções ali, vai até o 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Para a compreensão dessa guerra, eu tenho que entender o que estava passando na Europa por volta de 1936 e 1939. É o que o professor Alberto vai apresentar de uma forma simples, um resumo desse conteúdo para facilitar na hora da resolução ou resoluções das atividades postadas no Classroom. Então, vou compartilhar aqui primeiro a tela. É uma forma simples. Sempre o professor Alberto falou, eu tenho que saber o contexto em que esse movimento, essa guerra foi desenvolvida. Então, aqui eu tenho Descomplicando a Guerra Civil Espanhola. Ela acontece de 1936 até 1939. É óbvio que ela teve algumas interrupções aqui. Essa Guerra Civil Espanhola, eu tenho que entendê-la dentro de um contexto europeu em que o socialismo da União Soviética estava buscando espaço para rivalizar com o nacionalismo da Alemanha e da Itália. Então, esse nacionalismo vai gerar ali dentro do território europeu, nazismo, nós vamos ver esse conteúdo na próxima videoaula, e o fascismo. O que foi essa Guerra Civil Espanhola? Então, ela é uma guerra, pessoal, um conflito envolvendo duas correntes, que é a Frente Popular e o Movimento Nacionalista. Então, a Frente Popular recebia apoio da União Soviética, que é o socialismo. Então, eles queriam implantar uma república dentro da Espanha. E o Movimento Nacional, que é de extrema direita, queria implantar o nacionalismo com a ajuda do nazismo, de Hitler. Então, aqui eu tenho uma frente popular, de esquerda, e aqui eu tenho um movimento nacional, ou seja, nacionalista, de extrema direita. Para compreender melhor essa Guerra Civil Espanhola, vamos analisar. Essa Guerra Civil Espanhola recebeu o apoio de Adolf Hitler, do nazismo, pelo fato da Espanha servir como um ensaio para testar as armas da Alemanha, as armas que seriam utilizadas na Segunda Guerra Mundial de 1945. Então, eu tenho que entender esse contexto. Por que Adolf Hitler, por que Hitler vai ajudar a Espanha? Porque ele queria testar essas armas antes do início da guerra. Se a gente analisar aqui o mapa, vamos comparar a legenda. Zona nacionalista inicial. Então, o que é azul aqui no mapa recebia apoio da Alemanha de Hitler. Então, aqui está o movimento nacionalista de extrema-direita recebendo apoio da Alemanha de Hitler. Então, é o movimento nacional avançando. Contrapondo, eu tenho a zona republicana, que é o quê? É a Frente Popular de esquerda, que recebia apoio do socialismo da União Soviética. Então, eu tenho duas correntes ideológicas aqui na Europa, o socialismo, esquerda, e eu tenho aqui uma corrente nacionalista de direita. Essas duas correntes vão entrar em choque. Então, aqui é o primeiro ensaio da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente estuda antes da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, para perceber como que Hitler foi oportunista
para testar os seus armamentos. Então, a gente percebe que, de um lado, a esquerda quer conquistar o seu espaço, e, de outro lado, o movimento de direita, que é comandado por Franco, General Franco, na Espanha, querendo conquistar os seus direitos também. Nessa parte, eu coloquei duas imagens, que tem uma imagem do General Franco, fazendo a revisão da sua tropa, do seu exército, e aqui Hitler fazendo a revisão dos seus exércitos. Então, percebe-se a semelhança. Então, o que acontecia na Espanha nesse momento é semelhante ao que estava acontecendo também na Alemanha, com a implantação do nazismo, que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Espanha vai ficar do lado da Alemanha. Vai firmar aqui um acordo. Percebe-se também através da Guerra Civil Espanhola, através das imagens. Aqui nós temos os governos da Itália, que é o Benito Mussolini. Aqui nós temos o governo da Alemanha, que é Hitler, e aqui Franco, General Franco. Então, os três se encontrando aqui para firmar os seus governos de extrema-direita. Fascismo com Benito Mussolini, nazismo com Hitler e Franco aqui no meio do jogo, querendo implantar na Alemanha um governo de extrema-direita. A Guerra Civil Espanhola, além de perdas humanas, ela também trouxe destruição para a cidade, destruição para o país. Mas uma coisa ficou marcada, que é uma ilustração, na arte, é o quadro Guernica. Guernica é uma cidade espanhola que Hitler fez os testes de armas pesadas com aviões da aeronáutica. Nessa cidade teve um genocídio. Então, Pablo Picasso, pintor, artista espanhol, conseguiu retratar os horrores da guerra através dessa pintura, cuja denominação Guernica. Então, a Guerra Civil Espanhola, ela se viu como uma espécie de centro de teste para armamentos novos que seriam utilizados na Segunda Guerra Mundial. Então, essa cidade aqui recebeu pesados bombardeios, tanques, e foi alvo da artilharia nazista. Então, nesse momento, por isso a aproximação de Hitler da Espanha, do General Franco. Ele queria um lugar para testar as suas armas, seus armamentos pesados, antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial. Resultados de uma guerra. Nesse sentido aqui, resultados: perdas materiais, mortes, destruição da Espanha. Logo após o término dessa guerra civil, a Espanha envolve na Segunda Guerra Mundial sem preparo. A população começa a passar fome, desemprego. Então, a guerra traz resultados sempre negativos em todas as dimensões, para crianças, idosos. Considerações finais. Como que termina essa Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola, ela teve a vitória do movimento nacional, quando o general Francisco Franco, junto com o fascismo e o nazismo, conseguiu dominar a Frente Popular. E foram anos e anos de horrores, até 1975, após a sua morte. Então, percebe-se que a direita venceu pelo fato de receber apoio do fascismo da Itália e do nazismo da Alemanha. Então, a Alemanha e a Itália ajudou, e a União Soviética também ajudou a Frente Popular. Só que a ajuda do fascismo e do nazismo teve o maior significado, vencendo Francisco Franco, que governou até 1975 de uma forma autoritária. É isso, pessoal. É um pequeno resumo, uma pequena explanação da Guerra Civil Espanhola. É de suma importância buscar outras referências. Esse assunto, Tirei do Brasil Escola, é um site bastante conceituado, que o professor Alberto indica, e é uma adaptação, uma adequação do caderno do terceiro ano do ensino médio. Esse conteúdo, ele está disponível lá no material do aluno do segundo bimestre.
Então, é uma forma da gente estar aqui descomplicando um pouco o que foi a Guerra Civil Espanhola. E aí, pessoal, descomplicou a Guerra Civil Espanhola? Vamos ter algumas atividades, é legal fazermos essas atividades. Não consigo entender essa guerra dentro desse contexto. Quais as correntes que existiam ali na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma forma da gente estar buscando esse conteúdo histórico. Todo o aprendizado ele parte da busca, da pesquisa. Eu preciso pesquisar, eu preciso resolver as questões. Não existe somente uma referência. Nós vamos abordar, vocês vão pesquisar e ver que tem algumas referências relacionadas à Guerra Civil Espanhola da esquerda, que vai puxar pelo lado da esquerda, e temos também algumas referências bibliográficas que vão puxar para a direita. Então, por isso que é muito bom fazermos essas pesquisas. Então, é isso, para não ficar somente o texto escrito ali, sem aquele contato, aquele diálogo do professor ali intermediando. Ok? Abraços a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, que será a Segunda Guerra Mundial. Nazismo, fascismo, a entrada dos Estados Unidos na guerra e todo aquele desfecho ali das perseguições dos judeus. Mais uma vez, um abraço e fique com Deus. E se precisar, conte aqui com o seu professor. Valeu, gente!